E aí pessoal, tudo tranquilo? Então vamos lá agora dar prosseguimento às aulas. Essa parte que eu vou falar para vocês, ela é de metabolismo energético, né? Então é um pouco complexo, então fique tranquilo, eu vou fazer por parte para vocês irem entendendo. Primeira coisa que a gente tem que saber dessa parte inicial aqui é que nas nossas células existe um transporte de elétrons, certo? Então nós vamos transportar elétrons na célula. Esse transporte de elétrons, ele se dá por duas substâncias, que é o NAD e o FAD, tá? O NAD e o FAD conseguem capturar dois elétrons e transportar esses elétrons para determinados locais específicos na célula, tá? Então eles são, a gente chama de aceptores de elétron. O NAD vem da vitamina B3 e o FAD vem da vitamina B2, certo? Em algumas situações, como por exemplo na respiração celular, eles vão deixar esses elétrons lá na cadeia respiratória para gerar energia, que depois eu vou falar para você de respiração celular, certo? Agora aqui na fermentação, eles apenas transportam esses elétrons para uma segunda etapa da fermentação, beleza? Bom, então fiquem espertos aí com relação a isso aqui, ó. Beleza? Bom, vamos lá. Fermentação então. Fermentação, o que é bom saber de fermentação? Os tipos de fermentação, a importância delas, certo? Para como biotecnologia ou então fabricação dessas substâncias, certo? Então assim, é importante isso saber. As reações não são muito importantes não, mas eu vou dar uma dica para vocês aqui, beleza? Então vamos lá. Fermentação. Existem três tipos de fermentação, que é alcoólica, acética e alática, certo? Alcoólica, acética e alática. Toda fermentação ela acontece no citosol. Então ela acontece no citosol, no citoplasma e é um processo anaeróbio, beleza? Qualquer uma das três fermentações, a primeira etapa, ela vai sempre ser dividida em duas etapas. Você tem a glicólise e depois vem a conversão em um desses componentes aqui. Então, por exemplo, a glicólise é a primeira etapa, eu esquematizei aqui, ó. Então o que você tem que saber da glicólise? Para começar a iniciar o processo da fermentação, a gente já vai gastar 2 ATPs, tá vendo? Gasta 2 ATPs para fazer a fosforilação da glicose. Para vocês terem ideia, da glicose até chegar em ácido pirúvico, são 12 etapas. Vocês não têm que saber isso aqui no segundo grau, beleza? Vocês têm que saber que a glicose vira o ácido pirúvico. Então fica assim, ó, a glicose converte em ácido pirúvico. Nessa conversão, para ser conversão, a gente gasta 2 ATPs, então eu vou colocar um sinalzinho negativo aqui, ó, que isso aqui é de gasto, tá? Não é de geração. Então a gente gasta 2 ATPs para fazer a fosforilação da glicose até ela virar o piruvato. Só que, lembra o seguinte, para cada piruvato que vai ser formado na sequência, a gente consegue gerar 2 ATPs, certo? Então, para cada piruvato, a gente gera 2 ATPs. Como são 2 piruvatos, então a gente vai gerar 4 ATPs, aqui que eu coloquei, tá? Só que por que eu coloquei que o rendimento aqui, ó, da glicose é só de 2 ATPs? Pelo seguinte, a gente vai gastar 2 nisso, não vai? Então a gente produz 4, mas consome quantos? 2, então tem um saldo de 2 ATPs. Entenderam? Então, fica esperto nisso aí. Outra coisa, vamos acompanhar aqui a quantidade de átomos. Ó. São 6 carbonos aqui. Aqui tem 6 carbonos. Ó. 2 vezes 3, 6 carbonos. Tem 6 oxigênios aqui. Opa, faltou 6 aqui. São 6 oxigênios aqui, certo? Se são 6 oxigênios aqui, de lá tem que ter, vamos ver? Tem 6 também. Ó. 2 vezes 3, 6, certo? Agora olha os hidrogênios. Aqui tem 12 e de lá tem 2 vezes 4, 8. Então quer dizer que houve aqui a liberação de 4 hidrogênios. Vamos pensar em 4 elétrons, certo? Quem vem capturar esses elétrons? O NAD. Só que lembra, cada NAD liga com 2. Aqui tem quantos? 4. Então eu preciso de 2 NAD. Aí esse NAD que chega aqui oxidado, pega os elétrons e fica reduzido. Tá vendo? O NAD oxidado fica reduzido. Só que o NAD, ele consegue capturar 2 elétrons. Ele oxida com 2 elétrons. Porém, ele não consegue ligar a sua estrutura química os 2 hidrogênios para fazer a ligação. Então fica ali uma nuvem eletrônica, só que um hidrogênio fica em solução na forma protonada, tá vendo? Tá? Então é uma ideia, ó. Quando ocorre a formação de NAD, né, faz a redução de NAD, o citosol tende a ficar mais o quê? Ácido. Ou então a matriz mitocondrial, que é onde vai acontecer a respiração celular, beleza? Então essa é a glicólise. Então, recapitulando, uma glicose entra, a gente gasta 2 ATPs, esses 2 ATPs são gastos no processo. No final, para cada piruvato formado, são 2 ATPs formados, então 2 vezes 2, 4 ATPs. Mas por que o saldo é só de 2? Porque a gente gastou 2 no início para iniciar esse processo, beleza? Então essa é a fermentação, é a glicólise, que é o início de qualquer fermentação. Agora vamos falar um pouquinho da fermentação alcoólica, beleza? Então é só vocês darem uma olhada aqui, certo? Deixa eu ver se ficou certinho aqui o esquema aqui. Aí, pronto.
Aí nós temos a fermentação alcoólica, beleza? Nessa fermentação alcoólica, o que eu coloquei? Qual a importância aqui? Quem faz? Bactérias, fungos, protistas, beleza? Qual a importância? A importância na fabricação de bebidas alcoólicas e no produto de panificação. Tá aqui, ó. Olha, gente, isso aqui é a glicose, ó, que a gente acabou de esquematizar ali, ó. A glicose virou o ácido pirúvico, que é o piruvato. Eu já coloquei o resultado aqui, né, que são a produção de 2 ATPs, gasta 2, produz 4, então dá os 2, e a redução de 2 NAD. Só que observem bem, o piruvato é C3H4O3, certo? Piruvato é C3H4O3. E o etanol é C2H6O. Então, cada piruvato vai ser convertido em um etanol, certo? Então, vocês imaginem, pensem a seguinte situação. Eu tenho então uma glicose, essa glicose ela vai ser convertida em 2 etanol, certo? Cada etanol tem a fórmula C2H6O, não é isso? C2H6O, e primeira etapa da glicólise ocorre a quebra da glicose em ácido pirúvico. Cada ácido pirúvico, o piruvato, tem a fórmula C3H4O3, certo? Então, o que vai acontecer? Nesse processo, observem bem aqui, nesse processo, você tem que, cada C3H4O3 vai virar C2H6O. Olha a reação, então libera 2CO2, vou mostrar para vocês, e forma o NAD, certo? Então, pensem o seguinte, gravar aí, tá? Depois eu vou falar de CO2. Então eu vou voltar aqui, deixa eu apontar aqui, certo? Aqui. Fiquem atentos aqui à conta que eu vou fazer aqui, ó. Observem aqui. Então imagina assim, pessoas, ó, vou pegar para um piruvato, hein? Então você tem assim, ó, C3H4O3, esse é um piruvato, certo? Ele tem que virar C2H6O, que é o etanol, certo? Só pensa assim, ó, para fazer isso aqui vai ter uma descarboxilação, então nós vamos perder o quê? Um carbono, certo? Perde um carbono e perde 2 oxigênio, certo? Aí fica, ó, 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Só que aqui tem 4 hidrogênio e aqui tem 6. Então, nesse processo, vai ocorrer o quê? Esse ácido pirúvico, ele vai ganhar elétron, quer dizer, ele vai reduzir, né? Quem ganha elétron reduz, ele vai reduzir. Então, da onde que vem esse elétron? Do NAD, né? Aqui, ó, aqui na glicose não formou 2 NAD aqui reduzido. O que esse NAD vai voltar a fazer? Ele vai ficar oxidado, né? Então, ele vai entrar aqui, ó, vai ganhar um NAD. Então, imagina assim, ó, chega o NADH aqui, certo? E lembra que carrega 2 elétrons, né? Então, chega o NADH mais H aqui assim, certo? Cede os 2 hidrogênios e volta a ser o quê? NAD+, esses 2 hidrogênios com esse 4 aqui, formam 6 aqui. Entenderam? Certo? Então, fica essa formação. Então, libera o gás carbônico e o NAD, que na primeira etapa, vamos ver aqui? O NAD que na primeira etapa, aí ó, o NAD que na primeira etapa, ele foi reduzido, aqui ele voltou a ficar o quê? Oxidado, certo? E liberou os 2 CO2. Esses 2 CO2, então, eles são importantes para fazer o quê? O pão crescer, né? Pensa, a hora que você vai fazer lá a massa do pão, né? Ainda mais você agora que está em casa, né? Então já pede sua mãe para ajudar nos dotes culinários, certo? Eu não vou nem tentar porque eu vou fazer tudo errado mesmo, mas tenta aí fazer a massa do pão aí, tá? Nessa massa do pão, o que a gente tem que fazer? Mas vocês entenderam aqui a reação, né? Bom, fazer a massa do pão crescer. Então, observem aqui. Observe aqui, um exemplo. Você fez lá toda a massa do pão, fez o preparo bonitinho, certo? Então tá aqui a massa do pão. Bom, aí lembra, o fungo, vamos pensar assim, ó, fungo. Fungo é um organismo anaeróbio restrito. Não, perdão, facultativo. Ele é facultativo. Então o que é um organismo facultativo? Ele tanto vai respirar quanto fermentar, correto? Então imagine o seguinte, o fungo é a nossa, vai ser, lembra o Saccharomyces cerevisiae? O fungo é o nosso fermento, né? Fermento biológico. Como ele faz os dois, ele respira e ele fermenta, na presença de oxigênio ele vai respirar. Na ausência de oxigênio ele vai fermentar. Então você vai falar, prepara na massa, então aqui tudo tem a massa, você quer a massa. Então quer dizer, vai ter fungo na posição A, vai ter fungo na posição B, certo? Só que o fungo na posição A, ele é um fungo que ele vai o quê? Ele vai respirar, porque ele está na presença de oxigênio, tá? Então ele respira. Já o fungo B, o que ele faz? Ele, como está dentro da massa, na ausência de oxigênio, ele fermenta. E qual a fermentação que ele vai fazer? Essa que a gente viu aqui, alcoólica.
e ele vai liberar CO2. O que vai fazer com a massa? Vai expandir, certo? Outra coisa, tem gente que fala assim para fazer uma dica, pega um copo com água, certo? Pega um pedacinho dessa massa aqui, faz uma bolinha e coloca aqui dentro. O que vai acontecer? A hora que tiver a fermentação aqui dentro dessa bolinha, a massa aqui vai expandir e a bolinha vai subir, certo? Então esse é o processo da fermentação alcoólica aqui, fazer a massa do pão crescer, certo? For bebida, você vai aplicar muito aquela coisa que vocês viram lá na química, né? Separação de misturas. Aí produz e faz lá, coloca no destilador, aquece aí por pontos de ebulição diferente, você consegue então fazer a separação do álcool da água. Beleza? Tranquilo? Então essa é a parte da fermentação. As outras duas fermentações, elas são fermentações muito parecidas com essa aqui, ó, com essa aqui, tá? Só que daí você vai ter que observar o seguinte, nessa fermentação aí, o que vocês observam? Que foi usado os dois etanol, né? Foi produzido 2 etanol usando 2 piruvatos, esses 2 piruvatos converteram em 2 etanol, você produziu um gás carbônico que vai fazer a massa do pão crescer e o rendimento final você viu lá, né? Apenas de quantos? 2 ATPs, né? A fermentação é um processo que ela tem uma quantidade de energia muito pequena, porém, né? Ela consegue, né? Formar um produto que ainda tem energia, tanto é que quando é fermentação alcoólica você passa no posto lá de combustível e coloca algo que faz o carro andar, não é isso? Porque ainda tem energia, tá? Então, no caso aqui, vamos ver aqui, ó, só para dar uma resumida, na fermentação, nos outros tipos de fermentação. A fermentação lática, ela vai ser assim, ó, vamos colocar aqui, fermentação lática. Fermentação lática. Quem é que consegue realizar a fermentação lática? Bactérias, fungos e também células musculares, certo? Então, fermentação lática, bactérias, fungos e células musculares, tá? Qual a importância dessa aqui? Essa aqui a importância é principalmente na produção de bebidas lácteas, tá? Bebidas lácteas, produção de queijo, né? Produção de queijo. Então tudo isso aí é importante a fermentação lática. Bom, o processo é quase o mesmo, meninos. O que vai acontecer? Uma molécula de glicose, então um C6H12O6 vai ser convertido em 2C3H4O3, certo? Que é os 2 piruvatos. Nesse processo libera quantos ATP? 2 e ainda forma mais quantos? Forma mais 2 NADH mais os H aqui, certo? E agora, o que esse piruvato vai fazer? Vai virar o lactato. Olha a forma do lactato. O lactato é C3H6O3. Vai formar 2, tá vendo? Então olha aqui, ó. Para formar isso aqui, nós temos então, ó, 3 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos. 6 oxigênios, 6 oxigênios. Mas ó, tem 4 hidrogênios e aqui tem 6 hidrogênios. Então, cada ácido lático para ser formado, ácido lático, vai ter que ganhar quantos hidrogênios aqui? 2. Cada NAD aqui não carrega os 2 elétrons de 2 hidrogênios, então o que esse NAD reduzido aqui vai fazer? Vai oxidar lá, vai fazer isso, ó. Pronto, e vai voltar a ser o quê? 2 NAD+, libera os hidrogênios e forma o lactato. Só que tem uma coisa, observem aí. Nesse caso aqui não libera CO2, então é uma fermentação que vai... Aí ó, prova de vestibular, hein? Questão de Enem e tal. Qual a única fermentação que não libera CO2? A fermentação lática. Beleza? Entenderam o processo aí? Então, bebidas alcoólicas, por exemplo, você vai fazer coalhada, você pega lá o leite, coloca lá a isca, né, que vai ser o micro-organismo que vai fazer a fermentação. O que vai acontecer? Mistura, deixa um tempo, o que o organismo vai fazer? Ele vai pegar aquele açúcar do leite, a lactose, e vai fermentar. Na fermentação produz o quê? Ácido lático. O ácido lático não vai deixar o leite ácido. Essa acidez vai fazer com que a proteína do leite, a caseína, ela desnature. Ele não quer desnaturar, ela precipita e forma aquele coalho, certo? Então é outra aplicação. Tranquilo? E a fermentação acética, ela é muito parecida novamente com essa aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Ela é muito parecida, tá vendo? Parecida. O que vai acontecer é que na hora de fazer a conversão aqui da glicólise, na hora da quebra da glicose que forma o piruvato, tá? Não vai acontecer
como que eu vou dizer para você assim, vai liberar CO2, né? Pode liberar o CO2. Aqui vai continuar, eu apaguei uma parte aqui para vocês verem, então vamos voltar aqui no outro quadro aqui, que assim, então você tem aqui assim, ó, então aqui ó, fermentação acética. Na fermentação acética, tá? Quem geralmente vai fazer isso aqui? As acetobactérias, tá? Importância aqui, produção de vinagre, por exemplo, produção do vinagre, certo? O processo é o mesmo. O ácido acético, é o vinagre, ele tem a forma C2H4O2, certo? Então, quer dizer, o acetato aqui, o ácido acético, para ele ser formado, então olha lá, C3H4O3, C2H4O2. Então, você vai ver que nesse processo, vamos fazer a conta aqui, ó, olha aqui embaixo, você tem que C3H4O3, tem que virar C2H4O2, certo? Então, ó, vamos tirar um CO2, porque ser vivo não faz combustão incompleta. Aí ficou 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Só que aqui tem 2, não tem? Então vai ganhar uma água. Tem às vezes reação que é só com oxigênio, aí não precisa. E tem reação que é com a água, tá? Eu vou fazer com a água. Então vai entrar água aqui, ó. Se entrar água aqui, aí ó, 3 menos 2, 1. 1 com mais 1 aqui, da água, 2. Só que os hidrogênios, olha, aqui tem 4 hidrogênios, aqui tem 4. Então esses hidrogênios aqui não vão ser utilizados. Então nesse caso, quem que vem aqui? Vem um NAD, olha, um NAD oxidado, pega esses elétrons da água, do hidrogênio, e passa a ser o quê? NADH mais H. Pronto, reduziu o NAD. Então o que que eu vou escrever? Só que eu fiz, lembrem, só para um, não foi? Aqui não tem duas? Então vamos fazer assim, ó. Vai sair então, quanto CO2? 2 CO2. Esse NAD que foi formado aqui continua, certo? E aqui ainda entra mais outro o quê? NAD mais, pega e passa a ser o quê? 2 NADH mais H+, tá vendo? Então no final formamos mais 2 NAD, certo? E para finalizar eu vou colocar os produtos de cada fermentação aqui para vocês. Vai dando uma observada aqui, ó. Vai dando uma observada aqui nessa reação, olha lá. Fica memorizando isso aí, porque é importantíssimo você memorizar essas reações, tá? Então, para você lembrar qual vai ser o produto, né, que vão ser formados. Então, olha aqui, vamos agora voltar para cá, olha lá. Então, vamos colocar aqui o produto que vai ser formado. Então, vamos lá. Primeiro da fermentação, que a gente fez foi alcoólica, né? Então, quais são os produtos? 2 etanol, certo? 2 etanol, 2 CO2 e mais 2 o que? ATP, certo? Essa é da fermentação alcoólica. Da fermentação lática, o que a gente produziu? Os 2 lactato, que é o ácido lático, lactato, que inclusive está ligado à cãibra, né? A nossa célula muscular faz isso aqui, então está ligado às cãibras, e mais 2 ATP. Tá vendo que não houve a produção de quê? CO2, certo? E a fermentação acética foi 2 acetato, 2 acetato, mais 2 ATP, mais 2 CO2, no caso que a gente usa na água, né? E mais, eu vou colocar aqui, 4 NADH. Sabe por quê? Porque você viu que na fermentação alcoólica, olha aqui, na fermentação alcoólica, deixar um pouquinho, copiou aí? Depois você copia. Na fermentação alcoólica, olha lá, tá vendo que o NAD que entrou aqui, ó, o NAD oxidado que entra aqui, que fica reduzido, ele volta a ficar oxidado, tá vendo? Ele volta a ficar oxidado. Você observa que na fermentação acética não foi isso, então fez esse NAD aqui e depois entrou mais outro NAD oxidado aqui. Então no final a gente produziu 4 NAD reduzido. Beleza? Tranquilo? Então essa é a parte de fermentação que eu tenho para passar para vocês, tá? Próxima aula vai ser respiração celular. Como eu já coloquei de fotossíntese, aí a gente fecha essa parte do metabolismo energético. Beleza? Um abraço!